Olá! Nesse vídeo nós vamos discutir as ideias que estavam presentes no mundo de Lima Barreto. Ele era um homem, que teve uma educação regular num colégio de elite e que lia enquanto jornalista, enquanto escritor, enquanto antropólogo do subúrbio e da cidade do Rio de Janeiro, coisas que estavam no seu tempo. Vamos pensar as ideias que estavam sendo discutidas nos tempos de Lima Barreto. Se é verdade a máxima de que um homem, sobretudo um escritor, é o que ele lê, o que leria Lima Barreto em seu tempo? É essa, a nossa temática aqui desse vídeo. O que Lima Barreto está lendo? E nós vamos pegar os indícios disso, sobretudo na própria obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, já que nela temos, no próprio Quaresma, uma biblioteca, indícios do que interessava Lima enquanto autor, enquanto criador desse personagem ufanista, um personagem patriota, e o que a época falava sobre o patriotismo, o que a época pensava do Brasil, e o que seria o Brasil, o cidadão brasileiro dessa época. Então, galerinha, como já apresentamos aí na introdução desse vídeo, vamos discutir as ideias que estavam nos tempos de Lima Barreto e as ideias, essas mesmas, que vão aparecer na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. A começar pela ideia do nacionalismo, desse patriotismo, desse ufanismo, até de uma certa maneira visto como ingênuo no nosso protagonista Policarpo Quaresma. Temos aqui, como já apresentamos em um vídeo anterior, uma obra que era muito lida à época, essa obra aqui que é de 1900, justamente na passagem do século XIX para o século XX, ainda no XIX, uma obra muito importante de Afonso Celso chamada Por que me ufano do meu país? E é um livrinho muito interessante, porque ele vai demonstrar aqui para quem e para quem foi composto esse opúsculo, o Brasil, primeiro motivo da superioridade do Brasil. Então ele vai mostrar aqui os vários motivos pelos quais o Brasil seria superior a qualquer outra nação no concerto das nações civilizadas mundiais. Então, o primeiro motivo da superioridade do Brasil seria a sua grandeza territorial. As vantagens unidas à sua grandeza territorial. Outras vantagens da grandeza territorial do Brasil. Segundo motivo da superioridade do Brasil, a sua beleza. Aí ele vem demonstrando vários lugares que seriam aí lugares belíssimos do Brasil. O Amazonas, a Cachoeira de Paulo Afonso, a Floresta Virgem, a Baía do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara e mais belezas do Brasil. Então, o segundo motivo aí da superioridade do Brasil seria esse. O terceiro motivo da superioridade do Brasil seria a sua riqueza. Então, riquezas naturais do Brasil, mais riquezas do Brasil. O quarto motivo da superioridade do Brasil seria a variedade e a amenidade de seu clima, Então, uma superioridade aí climática, de determinismo climático, O quinto motivo da superioridade do Brasil, a ausência de calamidades, ausências de terremotos, maremotos, essas questões todas. Sexto motivo da superioridade do Brasil, a excelência dos elementos que entraram na formação do tipo nacional. Então aí tem uma formação racial, para demonstrar essa superioridade do Brasil.
Aí ele vem aqui, ele tem um capítulo aqui que são costumes curiosos dos índios do Brasil, os negros, os portugueses. Então ele pega as 3 raças aí formadoras do Brasil para demonstrar essa superioridade. O mestiço brasileiro, que aqui em Afonso Celso ele não é ruim, né? Ele já é uma coisa bacana, né? 7º motivo da superioridade do Brasil: nobres predicados do caráter nacional, o caráter do povo brasileiro, né? 8º motivo da superioridade do Brasil: nunca sofreu humilhações, nunca foi vencido. E ele vai fazer referência óbvia, né? Referência militar à Guerra do Paraguai. Essas referências todas que a gente está lendo aqui da superioridade do Brasil, de uma certa maneira, elas vão aparecer no Policarpo Quaresma, né? O Policarpo vai defender essa terra que tudo se plantando dá, né? Recuperando aí o mito da carta original, da carta fundadora do Brasil, a Carta de Caminha. Então, o Lima Barreto está escrevendo um personagem que, de certa maneira, está lendo isso aqui, né? Que isso aqui, na verdade, vai representar todo o tipo de ufanismo, né? Até porque a palavra ufano, né, já aparece aqui no título desse livro, do Brasil. Então são ideias que circulam nessa época, ideias que Lima estava lendo com toda certeza e que vão, né, espelhar ali o personagem protagonista do Triste Fim, o próprio Major Quaresma, né? Aí ele vai citar aqui várias guerras que foram importantes para o Brasil, as guerras de independência. Então não é uma independência que aconteceu de forma pacífica. A batalha, a Guerra do Paraguai, né, que é uma referência, o próprio Policarpo cita ela, ao se referir ao seu vizinho militar, né, que nunca teria participado de uma guerra. A gente vai falar desse personagem aqui, correto? 10º motivo da superioridade do Brasil: a glória acolher nele, o futuro, né? A glória acolher nele, né? O 11º motivo da superioridade do Brasil: a sua história. Aí quando ele vai contar a história do Brasil, ele começa pelos jesuítas, os serviços dos jesuítas no Brasil, os bandeirantes, vai falar dos povos, né, de algumas regiões, certo? A República de Palmares, ele fala de Palmares, dos negros, dos quilombolas, né? A Guerra Holandesa, a retirada de Laguna, a independência do Brasil. Então a importância de você expulsar os holandeses do Brasil, sobretudo ali em Recife, né, em Pernambuco. Grandes nomes da nossa história, ele vai pegar grandes personagens da nossa história, e dentre eles temos aqui, Dom Pedro II, um grande monarca, né? Lembrando que Afonso Celso, ele pertencia à monarquia brasileira, ele tinha um título, né, da monarquia. A escravidão no Brasil, ele vai falar sobre a escravidão no Brasil, resumo das riquezas do Brasil. Bom lembrar, quando ele fala da escravidão no Brasil aqui, ele vai suavizar os efeitos da escravidão. Então ele vai dizer que a escravidão não foi tão ruim, tá? E de certa maneira, esses argumentos aparecem em argumentos patriotas recentes, né, da história do Brasil, e atuais e contemporâneos, lembrando que a gente tem aí um governo que foi eleito, né, com esse slogan de Brasil acima de tudo, né, Deus acima de todos. Então um slogan patriótico que tem origem, que tem gênese na nossa própria gênese republicana. Então essas ideias patrióticas, né, que parecem fora de lugar, fora de contexto no Brasil contemporâneo do século XXI, elas têm origem aqui, né, na República, no início da República. Então eles recuperam essa história, né? O próprio presidente do Brasil, o atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, diz que a escravidão não teve efeitos sobre o Brasil. Assim como líderes, né, de extrema direita vão dizer isso, recuperando esse patriotismo, né, ufanista, que não faz reflexão historiográfica, sociológica, antropológica, né, e que desconsidera a escravidão, né, um marco, uma marca, uma mácula, uma chaga do Brasil na sua Constituição presente. Então eles vão tentar amenizar a escravidão, não como uma questão ruim, e sim pensando nas contribuições dos negros, contribuições que são vistas por esse patriotismo, sobretudo pelas contribuições artísticas, esportivas, né? E não levando em conta a escravidão enquanto uma chaga, enquanto um problema que reverbera no racismo e no preconceito racial. Então é muito legal, né, quando a gente está pensando patriotismo, o patriotismo que está sendo formado na gênese da República, que está ali em Lima Barreto e Policarpo Quaresma, ele nos permite também pensar o patriotismo, esse ufanismo que nós temos no Brasil de hoje. Bom, então, como vocês já devem estar acostumados, né? O meu gato estava aqui dentro, você deve ter escutado ele miando aqui.
Ele estava aqui dentro, pediu para sair, então eu tive que parar o vídeo. Mas vamos lá. Então, o Lima Barreto, né? Ele tá lendo isso aqui, né? Esse é um livro que ele tinha ali, lembrando que esse livro é de 1900, ele tinha 19 anos quando esse livro é apresentado. Ele é um livro que fez um sucesso muito grande. É um livro que era praticamente um livro paradidático, que todo mundo lia nas escolas, né? Era um material que reverberava esse patriotismo, né? E, enfim, para fechar aqui, ele vai falar resumo das riquezas do Brasil, que são os últimos capítulos, o futuro do Brasil e as fontes que ele usou para pesquisa. Correto? Então, é muito legal. E sempre surge uma dúvida nos alunos, né, sobretudo os meus alunos, tanto da universidade quanto meus alunos do ensino médio, né, quando eu falo desse livrinho, por que ele coloca Dom Pedro II como um dos grandes, né, heróis da história brasileira? Né? Lembrando que Afonso Celso foi um monarquista, né? Ele tinha um cargo ali, né? Ele tinha um título, desculpa, né? Cargo não, cargo é muito liberal, né? Ele tinha um título monárquico durante o Império Brasileiro. É claro que o imperador Dom Pedro II vai ser um grande elemento da Constituição da história do Brasil para o Afonso Celso. Então temos aqui, ó, Lima Barreto lendo isso aqui, né? Isso aqui estava na biblioteca do Lima, né? Segundo aí os estudos de pessoas que tiveram acesso ali, né, ao material que estava, né, os indícios, né, dos materiais que Lima Barreto tinha na sua casa, na Ilha do Governador, como a Lilian Schwartz, alguns pesquisadores que pesquisam Lima Barreto em si. Esse livrinho é muito legal, né, porque ele vai contar ali a gênese desse ufanismo, desse patriotismo que está presente na história da República Brasileira, né? Lembrando que nós temos isso aqui surgindo na Primeira República, nós temos um outro tipo de nacionalismo, né, de estatismo, surgindo ali na Era Vargas, né, com outro recorte, com uma outra mistura, que vai surgir nos anos 30. Temos isso aqui, né, reaparecendo de novo, né, durante a ditadura militar do Brasil, de 64 a 1985, Brasil ame ou deixo, né? Temos isso aqui ressurgindo no Brasil de hoje, né? Então, é muito interessante a gente pensar nessas relações, lembrando que a UERJ gosta muito dessas relações entre o passado e o presente, né? Então, como que essa construção desse nacionalismo, ufanismo, eu acho que é um dos temas mais fortes quando a gente lê o Policarpo, né? É a questão do nacionalismo dele, desse nacionalismo tupiniquim aí, muito específico. É um personagem grandioso e um dos motivos de sua grandiosidade é justamente ele ter amado o Brasil como ninguém, ele ser o primeiro patriota do Brasil, né? O grande patriota do Brasil. Então, Lima Barreto está lendo Afonso Celso, com certeza. Outro livro muito importante, que também estava ali nas coleções paradidáticas do início do século XX, é esse aqui, é o livrinho Através do Brasil, o livro de Manuel Bonfim e Olavo Bilac, um livro feito para, né, crianças com personagens ficcionais, tá? Publicado em 1910, então Lima, né? Lembrando que Policarpo Quaresma, ele é de 1911, né? Mas esse livrinho fez um sucesso imenso pela facilidade de construção dele. Vou só contar rapidamente aqui a historinha para vocês, né? São duas crianças, dois irmãos, que vão perder os seus pais, tá? Eles vão se perder do seu pai, desculpa, né? E eles vão sair viajando pelo Brasil, né? E conhecendo o Brasil, né? Um dos capítulos mais interessantes dessa obra aqui, né? É o capítulo que eles encontram, né, a Rua do Ouvidor. Lembrando que no vídeo que eu publiquei ainda há pouco, né, a Rua do Ouvidor, a gente lê um trecho do Policarpo Quaresma. A Rua do Ouvidor era o grande centro da cidade do Rio de Janeiro, o grande centro civilizacional. Fazendo uma aproximação, seria os grandes shopping centers, né, do início do século XX estava ali na Rua do Ouvidor, porque a moda francesa estava ali,
as casas de comida da elite, as casas que importavam perfumes, né? Enfim, que faziam a moda, né? E que representavam toda a etiqueta do Brasil da Primeira República, sobretudo da Belle Époque carioca. Então era ali que circulavam os ares de Paris, era ali que aquela elite se encontrava, se mostrava para a sociedade, se apresentava para a sociedade, né? E um dos capítulos mais interessantes é justamente esse, né? No qual o menininho mais novo ele se perde na Rua do Ouvidor, né? E para mostrar ali a riqueza e a concentração de pessoas da Rua do Ouvidor, né? Essa surpresa desses meninos que vieram de Recife e quando encontram, né, a capital federal, né, o Rio de Janeiro, né, e sobretudo a Rua do Ouvidor, a cidade, né, esse sentimento ali de vertigem na cidade, né, uns meninos que viveram, né, em uma cidade menor, lá no Recife, que passaram pelo interior do Brasil, conheceram o interior do Brasil e de repente eles se veem em vertigem. Um dos meninos, o menino mais novo, se perde naquela rua cheia de gente, né? Essa experiência do urbano, né? Então, isso é muito interessante nesse capítulo aqui da Rua do Ouvidor. Vou ler rapidamente aqui, só para vocês entenderem essa questão da vertigem, essa questão do encantamento e de um certo sentimento de susto para com a metrópole, né? Olha só, a Avenida Central deslumbrou os dois meninos. Lembrando que a Avenida Central é a atual Rio Branco, né, que foi, né, constituída depois da reforma de Pereira Passos. A grande artéria urbana, com quase 2 quilômetros de comprimento e ladeada de magníficos prédios, parecia-lhes uma coisa ideal, uma fantasia, um sonho. E Carlos pensava, ao contemplar tantos palácios, tantas luzes, tanta beleza, na singularidade das aventuras que lhes aconteciam havia pouco tempo. E no contraste entre o deslumbramento da cidade civilizada e a simplicidade dos rudes sertões por onde tinham andado perdidos. Alfredo abria a boca espantado e chegou a pensar que o estavam enganando quando lhe disseram que para construir a avenida fora preciso demolir 550 prédios da cidade. Um outro ponto do Rio de Janeiro que os interessou vivamente foi a Rua do Ouvidor. Por toda parte tinham ouvido falar dela e ambos tinham uma grande vontade de conhecê-la. Em certa altura, Carlos, atônito, lançou um olhar para a outra extremidade da rua e estremeceu. A multidão que via diante de si fez-lhe medo. Em outros lugares já havia visto grandes aglomerações, em procissões, festas. Mas era uma gente que não se parecia com aquele turbilhão de pessoas, a agitar-se em todos os sentidos, acotovelando-se, todas apressadas, indiferentes umas às outras, no movimento contínuo. Parecia-lhe impossível atravessar aquele mundo, onde as pessoas se espremiam e empurravam. Parecia-lhe que o iam esmagar. Então, esse arrebatamento, né, com a urbe, né, esse medo, essa sensação de vertigem, né, quem aqui nunca esteve no metrô, né, e de repente ali em estações do metrô, em horários, né, onde está todo mundo circulando, você é expulso do vagão, né, você não consegue ficar dentro do vagão porque você é arrebatado pela multidão, né, pela quantidade de gente, de pessoas que circulam. Então esse livrinho é muito legal, né, que a gente vai perceber o que está sendo lido na escola, na época, né? Lembrando que o Através do Brasil, o próprio Olavo Bilac e o Manuel Bonfim, para a construção dessa ideia de patriotismo, dessa ideia de conhecimento da geografia das coisas do Brasil, ele é inspirado no livrinho francês, né? Que é publicado no final do século XIX, início do século XX, chamado Tour en France pour deux enfants, né, um tour na França por duas crianças, né, que também são duas crianças, né, e que vai construir a ideia do território francês, do hexágono do território francês, e essas crianças vão conhecer as peculiaridades da França, assim como os nossos dois personagens vão conhecer todas as peculiaridades e riquezas do Brasil, né? Lembrando que um dos sonhos
do próprio nosso Major Quaresma, nosso protagonista do Três Filhos de Policarpo Quaresma, é, né, um dos estudantes do Brasil, né? Ele está ali em todos os momentos tentando estudar o folclore brasileiro, que é uma inovação para a época, né? A antropologia está começando no início do século XX a se interessar pelas coisas do folclore, né? Sobretudo no final do século XIX e início do século XX, né? E o Major Quaresma, ele vai se interessar pelas coisas genuínas do Brasil, pelas coisas brasileiras, né? Tem um capítulo, né, logo no início aqui do primeiro capítulo, ele vai até até as áreas periféricas da cidade do Rio de Janeiro para conhecer uma preta velha, porque ele precisa conhecer as cantigas, né? Ele quer dar uma festa, né? A casa do Policarpo é uma casa de muitas festas, né? Ele quer dar uma festa e ele quer trazer nessas festas essas cantigas, as cantigas que eram usadas, né, pelas crianças, né, e que reforçam a ideia do nacional, do brasileiro, do que é ser brasileiro, do patriotismo, desse ufanismo, né? Ele vai estudar os costumes dos índios, numa das cenas mais hilárias do Policarpo, né? O Major Quaresma, ele tá lá dentro, trancado na sala de estudos dele, na biblioteca dele, e alguém vem cumprimentá-lo, dá um aperto de mão, ele começa a chorar, e as pessoas se surpreendem e perguntam: por que o senhor está chorando, Major? Ele responde: porque os índios, ao se encontrarem, eles choravam. Então ele recupera uma tradição, né, dos índios para recuperar uma tradição brasileira. Então essa questão do patriotismo vai estar presente em todo o Policarpo Quaresma. Então são essas ideias que se encontram nessa época, né, que é uma época de construção do Brasil, de um Brasil republicano, de refundação de um Brasil, né? O Brasil foi refundado muitas vezes, sobretudo narrativamente. Então a literatura é muito importante para a construção dessas narrativas, né? O Brasil é refundado com a República, o Brasil é fundado por um império lá em 1822, né, e com uma literatura romântica. O Brasil vai ser refundado, né, sobretudo com a ideia do mestiço e da miscigenação nos anos 30, na Era Vargas, no modernismo brasileiro, né, sobretudo a segunda fase, a fase regionalista, né, que tem esses traços de verde amarelismo, de pau-brasil, dos manifestos. O Brasil vai ser refundado na ditadura militar, e o Brasil agora está sendo refundado aí por esses lunáticos, né, do ufanismo atual, do ufanismo contemporâneo. Então foi uma boa reflexão. Acho que valeu a pena esse vídeo para pensarmos nessas questões, lembrando que a UERJ adora o encontro do passado com o presente, do contemporâneo com o que está atrás, porque é isso que forma a nossa Constituição coletiva chamada de nação, uma constituição narrativa e na qual a literatura vai ter importância fundamental para forjar o que é o Brasil e o que é ser brasileiro. Grande abraço, bom domingo a todos.